Os registros akáshicos. A mera menção desse nome evoca um véu de mistério, uma promessa de conhecimento ancestral e uma conexão profunda com a tapeçaria invisível da existência. Mas o que são, de fato, esses registros que parecem sussurrar segredos de todas as eras? Imagine uma biblioteca cósmica, não de livros empoeirados, mas de energia vibracional, onde cada pensamento, cada emoção, cada evento, cada intenção de cada ser vivo, desde o alvorecer dos tempos até o futuro mais distante, está meticulosamente arquivado. Não em papel ou em discos rígidos, mas na própria substância do universo, no que os antigos chamavam de akasha. A palavra akasha, de origem sânscrita, significa éter, espaço ou céu, e na cosmologia indiana, é considerada a substância primordial, o quinto elemento, a partir do qual tudo mais se manifesta. É o substrato sutil que permeia todas as coisas, o vazio fértil de onde a realidade emerge. E é nesse éter onipresente que, segundo a crença, reside a memória universal. A ideia de um registro universal não é exclusiva de uma única cultura ou tempo. Através da história da humanidade, diversas civilizações e tradições espirituais, de maneiras distintas, tocaram em conceitos que ressoam com a essência dos registros akáshicos. No cristianismo, encontramos a menção ao livro da vida, onde os nomes dos justos estão escritos, e em outras passagens, a ideia de que cada ação será registrada e revelada. No judaísmo, há referências a livros celestiais que contêm os feitos dos homens. Para os egípcios antigos, a jornada da alma após a morte envolvia um julgamento onde as ações da vida eram pesadas, sugerindo um registro imaterial. Nas tradições xamânicas, a conexão com a grande teia da vida ou a memória da terra aponta para uma consciência interconectada que guarda todas as experiências. É como se, em diferentes cantos do planeta, a humanidade, em sua busca por compreender a si mesma e seu lugar no cosmos, intuísse a existência de um vasto arquivo de sabedoria, uma memória coletiva que transcende o tempo e o espaço individual. No Ocidente, o conceito dos registros akáshicos ganhou proeminência e uma terminologia mais definida no final do século XIX, impulsionado principalmente pelo movimento da teosofia. Helena Blavatsky, uma das fundadoras da Sociedade Teosófica, embora não tenha usado o termo exato registros akáshicos, descreveu o akasha como uma força vital e mencionou as tábuas indestrutíveis da luz astral que registravam o passado e o futuro da humanidade. Foi Alfred Percy Sinnett, em seu livro Budismo Esotérico, 1883, que popularizou a noção de um registro akáshico, citando a obra de Henry Steele Olcott, outro teósofo, que falava sobre a permanência dos registros no akasha e a capacidade humana de lê-los através da iluminação. Mais tarde, C.W. Leadbeater, também teósofo, consolidou a associação do termo com a ideia de um registro que um clarividente poderia acessar e ler. Rudolf Steiner, o fundador da antroposofia, que emergiu da teosofia, também fez uso extensivo do conceito em seus escritos, descrevendo eventos históricos e civilizações antigas como Atlântida e Lemúria, que ele afirmava ter acessado através da crônica akáshica. Mas talvez um dos mais famosos e prolíficos leitores dos registros akáshicos tenha sido Edgar Cayce, o profeta adormecido. Cayce, um americano do início do século XX, entrava em um estado de transe e, a partir desse estado alterado de consciência, fornecia leituras detalhadas sobre saúde, vidas passadas, propósito de vida e uma miríade de outros tópicos para milhares de pessoas. Ele afirmava que a informação que recebia vinha diretamente dos registros akáshicos, acessando a história da alma de cada indivíduo. Suas leituras, muitas das quais foram documentadas e estudadas, contribuíram imensamente para a popularização e a compreensão prática do conceito no mundo ocidental, mostrando que esses registros não eram apenas uma abstração filosófica, mas uma fonte de orientação e cura tangível. O funcionamento desses registros, do ponto de vista espiritual, é frequentemente comparado a uma vasta rede de informações, como uma internet cósmica ou um banco de dados universal. Não se trata de um lugar físico, mas de um plano vibracional, uma dimensão de consciência onde todas as informações são armazenadas como energia. Cada pensamento que já foi pensado, cada palavra que já foi dita, cada ação que já foi realizada, cada emoção que já foi sentida, deixa uma impressão energética no akasha. Essas impressões são eternas e acessíveis àqueles que desenvolveram a sensibilidade e a pureza de intenção necessárias para sintonizar essa frequência.
É como se o universo fosse um gigantesco holograma, e cada parte contivesse a informação do todo. Ao acessar os registros akáshicos, não se está lendo um livro no sentido literal, mas sim sintonizando-se com a vibração energética da informação desejada. A espiritualidade envolvida no acesso aos registros akáshicos é profunda e transformadora. Não é uma prática para satisfazer a curiosidade ociosa ou para prever o futuro de forma determinística. Pelo contrário, o propósito principal é o autoconhecimento, a cura e a evolução da alma. Ao compreender as raízes de padrões de comportamento, medos, bloqueios ou talentos inatos que se manifestam na vida presente, a pessoa pode liberar-se de limitações e alinhar-se mais plenamente com seu propósito de vida. É uma jornada de empoderamento, onde o indivíduo assume a responsabilidade por sua própria história e cocria seu futuro de forma mais consciente. O acesso é geralmente facilitado por um estado de meditação profunda, orações específicas ou através de um leitor treinado que atua como um canal. A intenção pura, o respeito e a humildade são qualidades essenciais para quem busca essa conexão, pois os registros são considerados sagrados e guardados por mestres e guardiões que zelam pela integridade da informação. Os paralelos culturais e religiosos, embora não usem a mesma terminologia, reforçam a ideia de que a humanidade sempre buscou uma compreensão da memória universal. A memória cósmica de Rudolf Steiner, o inconsciente coletivo de Carl Jung, que contém arquétipos e experiências compartilhadas pela humanidade, e até mesmo a ideia de um campo morfogenético de Rupert Sheldrake, que postula a existência de campos invisíveis que organizam a forma e o comportamento, todos apontam para uma inteligência e um registro subjacente que conecta tudo e todos. Em muitas culturas indígenas, a sabedoria ancestral é transmitida oralmente, mas a crença é que essa sabedoria não é apenas humana, mas vem da própria terra, das estrelas, dos espíritos, de uma fonte universal de conhecimento. A espiritualidade dos registros akáshicos reside na crença de que somos parte de algo muito maior, que nossa existência individual está intrinsecamente ligada à totalidade da vida e que, ao acessar essa memória universal, podemos despertar para nossa verdadeira natureza e potencial ilimitado. Em última análise, os registros akáshicos representam uma promessa de totalidade, de que nada se perde, de que cada experiência, cada lição, cada ato de amor ou de dor, está gravado na tapeçaria da existência. Eles oferecem uma perspectiva de que a vida não é uma série de eventos aleatórios, mas uma jornada orquestrada de aprendizado e crescimento. Para aqueles que se aventuram a explorar essa biblioteca invisível, a recompensa é uma compreensão mais profunda de si mesmos, de seu lugar no universo e da interconexão de toda a vida. É uma jornada que convida à introspecção, à cura e a uma expansão da consciência, revelando que os maiores segredos não estão escondidos em algum lugar distante, mas residem na própria essência do ser e na memória eterna do cosmos. Adentrando mais profundamente na tapeçaria histórica, a ressonância do Akasha não se limita apenas às grandes figuras da teosofia ou da antroposofia. Antes mesmo de Blavatsky cunhar o termo, a sabedoria ancestral já intuía essa vasta biblioteca etérea. Os antigos sábios védicos da Índia, por exemplo, não apenas falavam do Akasha como elemento primordial, mas também compreendiam que a consciência universal estava intrinsecamente ligada a essa substância. Eles viam o universo como uma manifestação da consciência divina, e cada evento, cada pensamento, cada vibração, era uma impressão indelével nesse espaço cósmico. Seus hinos e escrituras, como os Vedas, podem ser vistos como tentativas de sintonizar e decodificar essa sabedoria universal, revelando verdades sobre a natureza da realidade e a jornada da alma. A própria prática da meditação e do yoga, desenvolvida por esses sábios, visava transcender as limitações da mente individual para acessar estados de consciência expandida, onde a memória do universo se tornava acessível. No Egito Antigo, a crença na vida após a morte e na jornada da alma era central. Os textos das pirâmides, os textos dos sarcófagos e o livro dos mortos, repletos de rituais, feitiços e guias para o além, sugerem um profundo entendimento de que as ações e a vida de um indivíduo eram registradas e avaliadas. A pesagem do coração de Maet, onde o coração do falecido era pesado contra a pena da verdade, implica um registro imaterial de sua existência, um compêndio de suas escolhas e intenções. Embora não usassem o termo Akasha,
a ideia de que a vida de uma pessoa era gravada em algum lugar, para ser acessada e julgada, ecoa a função dos registros acásticos. Da mesma forma, nas tradições africanas, a veneração aos ancestrais e a crença de que a sabedoria dos que partiram continua a influenciar os vivos, sugere uma continuidade da memória e da experiência que transcende a morte física, um tipo de registro coletivo acessível através de rituais e da conexão espiritual. Os povos indígenas das Américas, com sua profunda conexão com a natureza e o cosmos, também possuíam conceitos que se assemelham aos registros acásticos. A grande teia da vida ou a memória da Terra são expressões que descrevem uma interconexão de toda a existência, onde a história de cada criatura, cada planta, cada pedra, cada rio, está entrelaçada e disponível para aqueles que sabem ouvir. Através de visões, sonhos, rituais e da orientação de xamãs e anciãos, era possível acessar essa sabedoria ancestral, compreendendo o passado para guiar o presente e o futuro. A oralidade, a transmissão de histórias e mitos de geração em geração, não era apenas uma forma de preservar o conhecimento, mas também de manter viva a conexão com essa memória universal, garantindo que as lições do passado não fossem esquecidas e que a sabedoria continuasse a fluir. O advento da teosofia no Ocidente, com figuras como Helena Blavatsky, N. Bezan e C.W. Leadbeater, foi crucial para a sistematização e popularização do conceito de akasha e dos registros acásticos. Blavatsky, em suas obras monumentais como A Doutrina Secreta, explorou a ideia de uma substância cósmica primordial e de uma memória universal, embora de forma mais velada. Foi através de seus sucessores e intérpretes que o termo registros acásticos se tornou mais explícito e amplamente utilizado. N. Bezan, por exemplo, em seus escritos sobre clarividência, descreveu como os clarividentes podiam ler esses registros, acessando informações sobre vidas passadas e eventos históricos. Essa fase marcou a transição de um conceito intuitivo e esotérico para uma doutrina mais formalizada, que começou a ser estudada e praticada por um número crescente de buscadores espirituais no Ocidente. Rudolf Steiner, que inicialmente foi um proeminente teósofo antes de fundar a antroposofia, aprofundou-se ainda mais na ideia da crônica akástica. Para Steiner, essa crônica não era apenas um registro passivo, mas uma fonte ativa de conhecimento que podia ser acessada através de um treinamento espiritual rigoroso. Ele afirmava ter a capacidade de ler essa crônica, e a partir dela, descreveu em detalhes a evolução da humanidade, a história de continentes perdidos como Atlântida e Lemúria, e a natureza espiritual do ser humano. Suas descrições, muitas vezes controversas, eram apresentadas não como meras especulações, mas como resultados de uma investigação espiritual direta, baseada em sua capacidade de acessar essa dimensão de memória universal. A contribuição de Steiner foi fundamental para solidificar a ideia de que os registros acásticos não eram apenas um repositório de informações, mas uma fonte viva de sabedoria para a evolução da consciência humana. E então, chegamos a Edgar Cayce, o profeta adormecido, cuja vida e obra são um testemunho notável da acessibilidade dos registros acásticos. Cayce, um homem simples e de pouca instrução formal, possuía a extraordinária capacidade de entrar em um estado de transe autoinduzido e, a partir desse estado, proferir leituras para indivíduos que buscavam ajuda. Essas leituras abrangiam uma vasta gama de tópicos, diagnósticos médicos precisos e tratamentos para doenças que a medicina da época não compreendia, conselhos sobre negócios e relacionamentos, e, mais notavelmente, descrições detalhadas de vidas passadas e seus impactos na vida presente. Cayce afirmava que toda essa informação vinha diretamente dos registros acásticos, que ele descrevia como a memória de Deus ou o livro da vida de cada alma. Milhares de suas leituras foram transcritas e arquivadas, formando um corpo de conhecimento sem precedentes que continua a ser estudado e consultado até hoje. A singularidade de Cayce reside não apenas em sua capacidade, mas na consistência e na profundidade das informações que ele acessava, fornecendo evidências anedóticas poderosas da existência e da utilidade prática dos registros acásticos para a cura e o autoconhecimento. Sua abordagem desmistificou o acesso a esses registros, tornando-o mais compreensível e acessível para o público em geral, e inspirando muitos a buscar sua própria conexão com essa fonte de sabedoria. A história de Cayce é um lembrete de que a capacidade de acessar essa memória universal pode não ser um dom exclusivo de poucos, mas uma potencialidade latente em todos nós, esperando ser despertada.
O acesso aos registros acásticos, embora pareça uma habilidade mística reservada a poucos, é, na verdade, uma potencialidade inerente a cada ser humano. A chave para desvendar essa biblioteca cósmica não reside em rituais complexos ou em dons sobrenaturais, mas sim na pureza de intenção, na elevação da consciência e na capacidade de sintonizar com frequências vibracionais mais sutis. É um processo que exige disciplina espiritual, meditação e, acima de tudo, um coração aberto e humilde. Muitos buscam esse acesso através de práticas meditativas profundas, onde a mente é acalmada e a intuição é aguçada. Outros utilizam orações específicas, que atuam como chaves vibracionais, abrindo as portas para essa dimensão de conhecimento. A crença é que essas orações foram transmitidas por seres de luz, os mestres e guardiões dos registros acásticos, que zelam pela integridade e pelo uso ético dessas informações. Esses guardiões não são entidades com as quais se pode negociar ou manipular, eles representam a própria inteligência e sabedoria do Akasha, garantindo que o acesso seja concedido apenas para o bem maior do indivíduo e da coletividade. Eles atuam como filtros, permitindo que apenas as informações relevantes e benéficas para o crescimento e a cura do buscador sejam reveladas. É por isso que o propósito do acesso é tão crucial. Não se busca os registros para satisfazer a curiosidade ociosa, para prever a loteria ou para manipular situações. O verdadeiro objetivo é o autoconhecimento profundo, a compreensão das raízes de padrões repetitivos, a cura de traumas passados, muitas vezes de vidas anteriores, a descoberta do propósito de vida e a expansão da consciência. Ao compreender a jornada da alma através do tempo, o indivíduo pode liberar-se de karmas, perdoar a si mesmo e aos outros, e alinhar-se mais plenamente com sua verdadeira essência. A experiência de acessar os registros acásticos é frequentemente descrita como uma imersão em um campo de energia amorosa e compassiva. As informações não são recebidas de forma linear, como a leitura de um livro, mas sim como insights, sensações, imagens, sons ou até mesmo uma profunda compreensão intuitiva. É como se a própria alma lembrasse de sua história, e o conhecimento fluísse de uma fonte interna, mas universal. Essa experiência pode ser profundamente transformadora, trazendo clareza sobre desafios atuais, revelando talentos e habilidades latentes, e proporcionando uma sensação de paz e propósito. Muitos relatam uma profunda cura emocional e física após uma leitura ou acesso aos registros, pois a compreensão da origem de um problema pode ser o primeiro passo para sua dissolução. Além do autoconhecimento individual, os registros acásticos também contêm a memória coletiva da humanidade e do planeta. Isso significa que é possível acessar informações sobre eventos históricos, civilizações antigas, descobertas científicas e até mesmo o futuro potencial da humanidade. No entanto, o acesso a essas informações mais amplas é geralmente restrito àqueles que demonstraram um alto grau de responsabilidade e um compromisso com o serviço à humanidade. A ideia é que o conhecimento é poder, e esse poder deve ser usado com sabedoria e discernimento. A espiritualidade dos registros acásticos, portanto, transcende o individual e se estende ao coletivo, convidando-nos a reconhecer nossa interconexão com toda a vida e a assumir nossa parte na cocriação de um futuro mais harmonioso. Essa visão de uma memória universal ressoa com conceitos modernos da física quântica, que postulam um campo unificado de energia e informação que permeia todo o universo. Embora a ciência ainda não tenha descoberto os registros acásticos em laboratório, a intuição de que existe uma inteligência subjacente e um registro de tudo o que acontece no cosmos continua a fascinar e inspirar. A busca por essa compreensão é, em si mesma, uma jornada espiritual, um convite a olhar além do visível e a reconhecer a profundidade e a complexidade da existência. Os registros acásticos, portanto, não são apenas um conceito esotérico, eles são um espelho da nossa própria busca por significado, por conexão e por uma compreensão mais profunda do mistério da vida. Eles nos lembram que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, e que a sabedoria de todas as eras está ao nosso alcance, esperando ser acessada com amor, respeito e intenção pura. Assim, a jornada pelos registros acásticos se revela não como uma mera exploração de um conceito esotérico, mas como um convite à redescoberta de uma sabedoria ancestral que ecoa em diversas culturas e tradições ao redor do globo. É a curiosa e persistente busca humana por um sentido maior, por uma conexão com o todo, que nos leva a contemplar a existência de uma memória universal.
Seja no livro da vida das Escrituras Sagradas, na memória cósmica dos filósofos, ou no éter primordial dos antigos sábios, a intuição de que nada se perde e que tudo está interligado persiste. Essa narrativa, tecida com fios de história, espiritualidade e mistério, nos lembra que, talvez, os maiores segredos do universo não estejam escondidos em galáxias distantes, mas sim gravados na própria essência da vida, acessíveis àqueles que ousam olhar para dentro e para além do véu da realidade material. E essa é, sem dúvida, a mais fascinante das curiosidades. Essa busca incessante por conhecimento e compreensão, que nos impulsiona a explorar os confins do universo e as profundezas da alma, é o que verdadeiramente define a experiência humana. Os registros acásticos, com sua promessa de revelar a totalidade da existência, são um convite a essa exploração contínua, um lembrete de que a sabedoria é infinita e que cada um de nós é uma parte intrínseca dessa vasta e eterna biblioteca cósmica.